o bauruense usa as redes sociais, o WhatsApp, todas as formas de comunicação para trazer demandas para os gabinetes do vereador. O vereador que utiliza muito essa ferramenta de comunicação social para estreitamento das relações no dia a dia, está conosco aqui no estúdio da TV Câmara e conversa conosco em multiplataforma, aproveitando as ferramentas digitais, também pela Rádio Câmara. Milton Sardim, muito obrigado por você ter retornado. Vamos atualizar no dia a dia as questões das demandas, porque boa parte delas ficam afligindo as pessoas, eles têm dificuldade com resposta e a gente presta serviço aqui para poder mencionar, discutir e encaminhar aquilo que está em andamento no dia a dia. Vou começar por uma fala na tribuna livre da Câmara, da última sessão. O vereador destacou uma questão do Jardim Flórida. Nós já comentamos aqui sobre a questão do envio da emenda pelo deputado federal Milton Monte, emenda parlamentar com destinação específica, mas esse trabalho ainda não foi executado naquele bairro. Realmente, Nelson, obrigado mais uma vez pela oportunidade de prestar esse serviço realmente para a população. Como você mesmo mencionou, nós somos ativos nas redes sociais, então nós recebemos várias demandas de toda a situação que a gente presta conta para o munícipe. Então a gente tem uma quantidade de pessoas que a gente presta conta diariamente, né, de tudo que a gente faz aqui na Câmara Municipal. E realmente essa questão do Jardim Flórida, o que os moradores lá estão questionando, na verdade, é em relação ao recap ainda não realizado. Foi comentado pelo secretário, Nelson, o Ricardo Olivato, que a partir do dia 25 agora de novembro, já começa as obras do recap das 21 quadras no Jardim Flórida. Então, as ruas Ernesto Turini, Luiz Esvízeros, essas de quadra 1 a 5, e as quadras 10, 8, 7, 6 e 5 da Darcy César Emprota, no lado par e ímpar, bem como a rua Felício Atala, que são 3 quadras até a avenida. O que chama a atenção dos moradores, na verdade, é o seguinte, que já existe todo esse contexto, né? Já existe até a empresa que já foi a vencedora do processo de licitação, já sabemos quem vai executar, né? E aí o que acontece? Aí vem o período de chuva, o próprio desgaste, né? Ali é um asfalto muito antigo, foi na época do ex-prefeito Iso Filho ainda, esse benefício. E o que está acontecendo? A SEAR está tendo que fazer o serviço de tapa-buraco. Paliativo. Paliativo. E a população, ela fala assim, Miltinho do céu, o que está acontecendo? Por exemplo, se já existe um processo encaminhado, e um exemplo, julgado já, né, só executar, né? E ao invés de ficar destinando recursos de tapa-buraco para nossa região aqui do Jardim Flórida, esse recap, esse material podia ser aplicado em outros lugares que já não tem esse valor destinado para o recap especificamente. Então a própria população está falando assim, estamos jogando dinheiro fora. Tem lógica. Né? Tem lógica, porque eles pagam o imposto. Na verdade, nós pagamos esse imposto. E eles questionam em relação a isso. Então, o secretário de Obras já fez esse comentário comigo e com a minha assessoria para que esse processo comece efetivamente a partir do dia 25 de novembro. Falando das redes sociais, o vereador também citou, e vamos começar por ela aqui, rua perto do Parque Sabiás, tem a questão de brinquedos, área de lazer, são poucas opções, como se sabe, infelizmente, espalhadas pelo tamanho geográfico da cidade na periferia, e os moradores hoje reclamam que quando tem o equipamento, que ele tenha manutenção permanente, que ele possa retornar, e o vereador atacava exatamente essa questão na tribuna livre. O que está acontecendo, na verdade, é que não está retornando. Por exemplo, os equipamentos que estão implantados hoje, em qualquer situação de praça, principalmente os brinquedos das crianças, né? Eles estão retirando esse equipamento, não para fazer manutenção. A princípio até a gente achava que era para ser feita manutenção, coisa que não está acontecendo na verdade. Eles não estão mais retornando esses equipamentos. E Nelson, eu vou exemplificar.
são situações pequenas. É meia dúzia de madeira que você cerca para ter um cuidado melhor com as crianças que ali utilizam. Eu sempre costumo dizer, às vezes, aquele espaço é o dia a dia da criança que não tem condição de ir para outro lugar. É o dia a dia do pai levar aquela criança que não tem condição para levar em outro lugar. Agora, você tirar isso daí e não retornar, fica uma situação muito complicada. Eu fiz uma entrevista esses dias com o munícipe, que ele é argentino. Ele mora na nossa cidade faz 15 anos. E ele não se conforma, porque, para quem não conhece, a Argentina é um país bem no estilo europeu. É uma realidade... Se for nas praças de Buenos Aires, não vai ficar com vergonha. É totalmente diferente. Então, por exemplo, ele mora do lado dessa praça aí que nós citamos, né? Na Laurestiano de Freitas, e ele fala assim, como que eu posso trazer um filho meu para brincar numa praça dessa, né? E ele falou para mim, Nelson, com o coração. Ele falou, nossa, essa cidade me adotou, eu gosto de ficar, faz 15 anos que eu estou aqui. Ele é evangélico, ele prega numa igreja aí. Então, ele fala assim, parece que as coisas aqui na nossa cidade, elas não são feitas com o coração. A partir do momento que você passar a cuidar da maneira que você cuida de um filho, porque o gestor público, ele tem que cuidar da cidade como ele cuida das pessoas da família. Eu vejo por aí. Então, a pontuação que ele fez me chamou muita atenção. Por quê? Porque falta cuidado, está faltando amor. Para citar outra praça, tem a Mirthe Sakai, no Nova Esperança, que o vereador também tem uma demanda, está acompanhando ou tentando resolver essa questão e encaminhar. A Mirthe Sakai é um exemplo. Eu cheguei lá, sinceridade para você, eu quase passei mal numa água parada que estava lá, cheia de varejeira, falta de cuidado. Há um ano atrás, especificamente, nós fizemos uma solicitação, o pessoal foi, resolveu todo o problema, pintou, a população também não cuidou, mas assim, se a população não cuida, nós temos que ter o cuidado de cuidar. O poder público tem que ter o cuidado de fazer essa manutenção preventiva. Às vezes, é o que eu falei, um pau saiu do lugar, vai lá e prega o pau novamente. Passa uma tinta amarela, azul, verde, que seja. É isso que eu estou comentando. E depois de um ano, tudo bonito, tudo feito, as pessoas ali do bairro agradeceu a gente que intermediou, agradeceu também a secretaria responsável, e hoje está totalmente descuidado, né? Então é complicado, criança ali que sai do colégio, vai brincar numa água podre. Olha, sinceridade para você, é só vendo para crer. A gente está falando sobre redes sociais, uma série de demandas que o vereador atualiza, ele tem, na minha opinião, uma comunicação positiva que forma um banco de dados para análise da situação, por exemplo, de engenharia de trânsito, de tráfego da cidade, intervenções das mais variadas naturezas. E essas questões acabam formando uma possibilidade de comunicação e de que o poder público possa dar retorno sistemático daquilo que eventualmente cabe tecnicamente ou que é outra saída que não aquela apontada pelo leigo, mas não importa, um banco de dados importantíssimo para essa relação. Na verdade, eu sempre costumo dizer, né? Além de estar no poder público, né, fazer parte desse processo até 2020 agora, eu nada mais sou que um munícipe e usuário de via, como todos aqui são. Então, por exemplo, quantas vezes você passa num lugar e você sabe que ali necessita de um semáforo? Sim. Quantas vezes você passa num lugar e você sabe que ali precisa de um redutor de velocidade? Quantas vezes nós nos deparamos com situações em início de manhã e final de tarde que basicamente fica insustentável determinados pontos da nossa cidade. Entra no Waze.
Entra no Waze agora, pode entrar agora aí, você que está nos vendo. Você vai ver no Waze quais são os pontos, agora, pode entrar aí. Você vai ver agora quais são os pontos de estrangulamento de trânsito da nossa cidade. Aqui é Duque de Caxias, de cabo a rabo. A Rodrigues Alves, muito congestionada em todo o seu, basicamente em todo o seu percurso. Com problema de piso aqui na região central. Isso daí da quadra 1 a quadra 13 eu nem comento nisso daí, porque a cidade ela é voltada para a prestação de serviço e o comércio. E nós não temos um planejamento de alguém chegar e parar da quadra 1 à quadra 13 aqui e abrir uma terceira via para correr o ônibus, tirar esse canteiro. A gente não tem isso daí. Por exemplo, eu queria muito que alguém chegasse e parasse a Rodrigues Alves e falasse, ó, seu caminho agora é aqui, ó. É Cussy Júnior e 1º de agosto. Ou para cima, ou para baixo, vocês vão ter que se virar para ir para Vila Falcão, vocês vão ter que se virar para ir para a região do Redentor, do Geisel, da Vila Cardia, porque aqui não passa. A gente não vê isso. E eu sempre comento, e é fato, daqui 5 anos, com essa quantidade enorme de veículos que a gente tem na cidade, daqui 5 anos, se não planejar, vai ser difícil andar aqui. Para aproveitar que a gente citou uma questão de trânsito, entre uma de muitas possíveis para a gente poder comentar, o vereador já adiantou para a gente, por exemplo, a questão da Praça do Relógio, que é ali no pé da Castelo Branco, para quem vai para outra região popular, Ipiranga, a saída inclusive para Piratininga e outros bairros daqui de Bauru, que é uma questão que estrangula, tem um problema do trânsito bastante significativo. Vou fazer uma pergunta para você, se permita. Claro. Você conhece Campo Grande? Conheço Campo Grande. Conhece Campo Grande? Conheço Campo Grande. Não sei se você já teve a oportunidade de passar lá. Tem largas avenidas. São todas com várias faixas. Isso. Mas com uma rotatória igual ao da Castelo Branco. A diferença lá é que abre para 4 vias. E aqui abre para 5. Você já teve a oportunidade de conhecer esse local? Você já passou por ele? Eu passo aqui da Castelo Branco, sim, da Praça do Relógio, sim. Mas você conhece essa situação em Campo Grande? Não, não conheço. O que eu lembro é que tem avenidas largas com rotatórias que fazem interligação para saídas de faixas com desaceleração e aceleração. Justamente. Ali na Praça do Relógio, especificamente, é um lugar que ninguém usa para transitar. As pessoas não ficam ali circulando na praça. Ninguém fica ali circulando. Se você faz um estreitamento, Nelson, de 1 metro para dentro da praça, se ainda se bobear, você pega até uma parte da calçada ainda. Porque ali ninguém usa. Ali ninguém usa aquele lugar para ficar dando volta naquela pracinha pequena. Ali é uma rotatória. Se você abre, se você faz o estreitamento da praça, é automático. Você tem 3 faixas ali para movimentar. Outro detalhe é a questão do semáforo sincronizado, né? Eu já recebi até a resposta, mas eu não sou engenheiro de trânsito, como eu disse. Eu sou usuário de via. E o usuário de via, que nós aqui, eu, você, nós somos aqui os munícipes, tudo que a gente fala, ó, não acontece nada. Então, por exemplo, respostas que vêm do Conselho Nacional de Trânsito ou da própria engenharia, da autarquia, alguma coisa da Indurb, às vezes eu, como usuário, e você também que deu a resposta para mim, você sabe o que eu estou falando, eu não consigo engolir. Agora, se você engole, né, e a gente fica aí nesses gargalos que a gente não consegue desestrangular. Para citar uma última questão aqui, que está em andamento na Câmara, sei que tem várias pendências ainda de eventuais modificações do prefeito, mas ele manda um ajuste na contribuição de iluminação pública, tem a questão de a tarifa poder ser rateada para todos. Eu lembro mais para comentário
que tem um princípio tributário que envolve a questão de que na contribuição de iluminação pública o resultado do valor a ser pago, o correto juridicamente, é que ele seja igual para todos do ponto de vista da divisão de todos os serviços que é cobrado. E tem algumas questões em andamento, saber como é que o vereador acha que pode ser encaminhada essa questão, o prefeito está negociando eventuais modificações. Né? O que eu acho é o seguinte, Nelson, eu vou ser bem prático nessa resposta. São quase 3 mil pontos de iluminação na nossa cidade, né? Que precisam ser instalados. A questão do rateio, eu acho também que deve ser para todo mundo, de maneira igualitária, para não diferenciar ninguém, né? Eu acho que todo esse processo está sendo discutido ainda, a gente sabe disso, né? Eu tenho certeza que o prefeito vai agir com sensibilidade nessa questão, principalmente nessa questão do rateio, para que ninguém seja prejudicado, né? E que venha aí, na verdade, as questões que realmente sejam efetivadas, né? Que possam ser efetivadas e que a cidade realmente melhore o seu sistema de iluminação. Porque eu até comento, né? Tem uma pessoa que ela veio de fora, né? De Bauru, e ela chegou na cidade, nas Nações Unidas, entrou pelas Nações Unidas à noite. E ela viu toda aquela Bauru iluminada, né? Um LED. Ela viu aquela Bauru iluminada no cartão postal da nossa cidade. Aí, na hora que ela realmente começou a andar por Bauru, ela viu que ela foi enganada, né? Que falta iluminação e tal. No meu ponto de vista, a questão de privatizar seria seria a melhor opção. E outro detalhe, Nelson, olha, eu acho que eu vivo em outro mundo. Eu só vou só vou pontuar aqui para a gente finalizar. Claro. Hoje em dia, existem todos os sistemas e muitas pessoas que se empenham em querer saber essa iluminação pela placa de iluminação solar. Então, por exemplo, você tem um poste de 10 metros, tem iluminação apropriada para esse fim. Sim. Você tem um poste de 5 metros, tem iluminação apropriada para esse fim. Tem cidades do Paraná, vou dar um exemplo de Maringá, o poste tem 10 metros. O poste tem. Mas a iluminação, ela está em 5. Ela está em 5. Por quê? O que ela tem que iluminar? Não é a copa da árvore. É embaixo. E sim, onde que o pessoal transita. Se me permite, já que você citou Maringá, e o plano diretor de lá, inteligente, com uma modificação muito simples. A linha de arborização não concorre com a linha de energia. É no lado oposto. Lá é totalmente... Foi planejado. Lá é totalmente planejado, né? É uma cidade nova, né? Com uma população basicamente igual à nossa, né? Isso, muito bonita. É uma cidade, para você ter uma ideia, lá, na hora que você termina um anel viário, já tem a saída para o outro. Já começa o outro. Já está planejado. Já está planejado para sair o outro. Então, conforme o bairro vai crescendo nas redondezas do anel viário, já está planejado, já está pronto o planejamento para isso daí. Eu vou chamar a atenção também, aí, só para voltar... A questão da iluminação. A questão da iluminação, eu ouvi secretário falar que cada haste mais a iluminação instalada está em torno de R$2.000. Essa que você tem, já tem a placa da energia solar, para ela automaticamente, 7 horas da noite, ou o timer na hora que tiver disponível lá, liga e desliga, custa em torno de R$600, R$700. Bem mais barato. Então, e outro detalhe, energia de graça, né? Por que as concessões acabam fazendo um planejamento muito bom? Né? Porque faz a instalação moderna com um custo muito menor. Não é? Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer 2.000, sendo que na verdade
700 ou metade desse valor resolve o problema, eu acho que a gente tem que pensar diferente. Só queria dar um exemplo aqui, não é um exemplo, é só uma questão de planejamento. Botucatu é uma cidade que tem em torno de 130 mil habitantes, já está fazendo o seu piscinão, está sabendo disso ou não? Já está fazendo o seu piscinão, já está fazendo o seu anel viário. Então, por exemplo, olha a estrutura da nossa cidade e nós não temos um anel viário que saia lá do Hospital da Unimed, passe atrás do Distrito, contorne, Meridota, né? Gasparini, aqui a região do Altos do Bela Vista, ou atrás ali, atrás do IPA, ali pegando toda aquela, margeando aquela estrutura, entra na Vila Dutra, sai lá nos világios. Nós não temos isso daí ainda. Botucatu já está fazendo. Milton Sardinha, muito obrigado de atualizar conosco aqui nessa nossa insistência pública da missão de poder atualizar para as pessoas que estão em casa e, lógico, acompanhar a ação de vocês que são os representantes. Obrigado mais uma vez você, a TV Câmara, né, que sempre abre esse espaço democrático aqui para gente, para que a gente venha e exponha tudo o que realmente está acontecendo na nossa cidade. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa que foi prometida e ainda não saiu do papel, né? As coisas aqui chegam muito em cima em todas as situações, você sabe muito bem disso, não é jogando uma coisa para o outro, não. Você acompanha muito bem o trabalho dos vereadores, né? E da prefeitura também, né? Questiona de maneira correta, de maneira coerente, de maneira consistente, tudo o que não está acontecendo. Isso daí é bacana. E mediante esses questionamentos que é feito por pessoas também que acompanham o dia a dia, como jornalista e tal, a gente se embasa em uma situação só. Pode melhorar muito. Muito obrigado, e você já sabe, você acompanha esse programa a hora que você quiser. Você não precisa nos prestigiar também só na grade da programação da rádio e da TV Câmara. Se você quiser assistir, basta entrar na página da TV Câmara no YouTube e clicar em vídeos que você vai ver o vereador e todo o material de cobertura desde segunda-feira ao vivo na sessão ao longo de toda a semana. Até o nosso próximo encontro.